Volume 7, Capítulo 4, Coleta de informações. Míria. Níveis e equipamentos atuais. Mergulhadora nível 31. Equipamento: cimitarra, escudo de aço, cota de malha, luvas de couro endurecido, botas de couro endurecido. Encontramos a sala do chefe do 13º andar do labirinto de Aruba bem rápido. Agora que Míria havia terminado de ajudar os vizinhos com as atividades regionais, pudemos mais uma vez nos concentrar totalmente na exploração dos labirintos, o que nos levou a encontrar a sala de espera antes do chefe de andar muito rapidamente. A princípio, pensei que seria apenas mais uma pequena sala como muitas outras, mas assim que a porta se abriu e entramos, imediatamente entendi que aquela era a sala de espera, porque em vez de vários caminhos ramificados, havia apenas dois nos esperando. Aquele por onde viemos e aquele que levava direto para a sala do chefe. Um chefe do andar deve estar bem à nossa frente. Shelry, quem é o chefe do andar do 13º andar do labirinto de Aruba? Um chefe deste andar, onde os porcos glutão são os principais inimigos, chama-se porco picador. Em termos gerais, os porcos picador são como versões aprimoradas dos porcos glutão, o que significa que são monstros realmente fortes que atacam suas presas principalmente com os cascos dianteiros. Acho que, com suas habilidades de esquiva, a senhorita Roxane ainda deve estar bem enquanto luta contra ele, mas, por precaução, você deve se certificar de ser o mais cuidadoso possível. Depois que Shelry terminou suas explicações, a porta dos fundos se abriu, então brandi Durandal e dei a ordem para entrarmos de uma vez. Vocês três cuidam do porco picador, eu cuido da abelha da grama. Ok, mestre. O monstro que acompanhava o chefe do andar era uma abelha da grama, então preciso acabar com ela o mais rápido possível para garantir que nenhum de nós seja envenenado como aconteceu antes. Terminei o mais rápido que pude e então me juntei ao ataque ao porco picador. Porco picador é o chefe do 13º andar. Como tal, é pelo menos um tamanho maior que o porco glutão normal, com uma grande diferença. Seus cascos dianteiros lembram muito brocas ou cones, o que faz sentido com o que Shelry disse sobre seu principal método de ataque. Se um humano normal fosse atingido por essas coisas, certamente causaria bastante dano. E assim, o porco picador ficou de pé sobre os cascos traseiros enquanto levantava os dianteiros no ar e começou a se mover para frente, mirando seus ataques em Roxane. Essa estratégia de ataque é muito parecida com o que os javalis do meu antigo mundo costumavam fazer para compensar suas pernas curtas. Mas isso me faz pensar. Se esse é o seu principal método de ataque, então está tudo bem eu não ajudar as garotas a combatê-lo? Tais pensamentos estavam passando pela minha cabeça agora. O porco picador fez outro ataque em direção a Roxane, mas ela o evitou facilmente, sem qualquer dificuldade. Como esperado de Roxane. Não há como um simples ataque como aquele causar qualquer tipo de dano a ela. Por outro lado, se eu estivesse no lugar dela, certamente teria sido atingido por aquele ataque, mesmo se tentasse me esquivar. Bem, ainda há uma possibilidade de que um ou dois ataques sejam direcionados a mim, porque só porque estou na retaguarda lançando minha magia, não há garantia de que nunca serei atacado simplesmente porque estou um pouco mais distante dos inimigos do que o resto do meu grupo. É por isso que, mesmo segurando Durandal em minhas mãos, ainda me certifico de atacar o porco picador com extrema cautela. Uma observação cuidadosa revelou que apenas os cascos dianteiros do porco picador eram afiados, então, desde que nos certifiquemos de que o foco principal esteja em Roxane e somente em Roxane, não teremos problemas para derrubá-lo com nosso ataque coordenado. Talvez tenha sido justamente por causa desses ataques cuidadosos e da máxima cautela que mantivemos, que conseguimos encerrar a batalha contra o porco picador sem que nenhum de nós se machucasse e sem que nenhum acidente infeliz acontecesse ao longo do caminho. Bem, já conseguimos derrotar os chefes de andar até o 15º andar do labirinto de Curatar, então acho que isso explicaria por que um chefe de andar do 13º andar aqui no labirinto de Aruba não representaria nenhuma ameaça para nós. Shelry, que tipo de monstro podemos esperar no 14º andar do labirinto de Aruba? Vai ser Sarracenia. Sarracenia, hein? A fraqueza de Sarracenia,
que é basicamente um monstro carnívoro do tipo planta, é a magia de fogo. Em seguida, seguimos para o 14º andar, sob a cuidadosa orientação de Roxane. Depois de eliminar Sarracenia com 5 tempestades de fogo, eliminei os porcos glutões restantes com mais 5 bolas de água. Em seguida, lutamos contra um grupo de 3 tipos diferentes de monstros. Primeiro, eliminei as 2 Sarracenias usando 5 tempestades de fogo. Depois disso, acabo com uma abelha da grama usando 5 tempestades de brisa e, em seguida, elimino o porco glutão restante com uma única bola de água. 11 ataques no total para derrotar um grupo de 4 inimigos, hein? Mesmo havendo 3 tipos de monstros, eu precisava de um feitiço extra para acabar com eles, supondo que eu não cometesse nenhum erro nos meus cálculos. Tudo bem então. Roxane, tente nos guiar até um grupo composto por 3 tipos diferentes de monstros. Entendido, mestre. Instruí Roxane com um conjunto específico de diretrizes, e ela fez exatamente o que eu disse. Embora a duração das batalhas tenha aumentado um pouco mais uma vez, isso não é algo que vá atrapalhar nossos planos de lutar no 14º andar do Labirinto de Aruba. Sempre que lutamos contra um grupo de monstros composto por apenas um inimigo, posso lidar com esse grupo usando a magia em área de efeito do tipo contra o qual esses monstros são fracos, e geralmente preciso de cerca de 5 magias para fazer isso. E mesmo que alguns inimigos consigam sobreviver aos meus ataques, Roxane e as outras devem ser mais do que suficientes para despachar os retardatários que sobrarem. Essa é a estratégia mais eficiente para limpar os andares dos labirintos? Sempre que estivermos lutando contra um grupo de monstros, você sempre ataca primeiro os monstros mais numerosos, e em seguida, elimina os que sobraram. E, como regra geral, sempre que estivermos enfrentando abelhas da grama ou outros inimigos que tenham acesso a habilidades de longo alcance ou ataques que causem danos de efeito de status, esses precisam ser derrotados o mais rápido possível. Tudo parece difícil e complicado, mas, se abordarmos essas batalhas com cuidado e atenção, seremos capazes de lutar contra esses inimigos adequadamente. Além disso, não é como se pudéssemos evitá-las completamente, então a melhor coisa a fazer é cerrar os dentes e acabar logo com isso o mais rápido possível. Agora que conseguimos concluir com sucesso o 14º andar do Labirinto de Aruba, decidimos ir ao Labirinto de Bode à tarde para mudar um pouco as coisas e evitar que se tornassem repetitivas. Desde que obtive permissão do Duque para ajudá-los a explorar e limpar os labirintos do Ducado de Hearts, tenho me certificado de visitar os labirintos de Taribode para verificar se o progresso da exploração deles mudou. Mesmo que eu não vá a esses labirintos, ficar de olho no progresso deles é definitivamente uma boa coisa a se fazer. Assim, não serei pego de surpresa caso haja algum progresso substancial em algum deles. E quem sabe, pode ser que um dos andares que ainda não explorei seja inesperadamente fácil de conquistar, assim como o 16º andar do Labirinto de Curatar. Até que ponto a exploração progrediu? Até o 11º andar. O explorador na entrada me informou disso quando perguntei sobre o progresso da exploração do labirinto. O que posso perceber é que o progresso da exploração do Labirinto de Bode é muito mais lento em comparação com o progresso da exploração no Labirinto de Aruba. Isso provavelmente ocorre porque as forças dos Cavaleiros da Ordem dos Cavaleiros do Ducado de Hearts estão muito dispersas, já que o Ducado de Hearts tem 3 labirintos que precisam ser concluídos em vez de apenas um. Ou talvez tenham decidido se concentrar na exploração do Labirinto de Aruba. Bem, Gozer parece ser um trabalhador esforçado, então desejo-lhe boa sorte nessa empreitada, mas quanto ao Duque de Hearts? Então, sim, eu não me importo tanto assim com ele. O grupo liderado pelo Duque Cassie e também o grupo liderado por Gozer e seus cavaleiros do Ducado de Hearts também foram responsáveis pela exploração do Labirinto de Aruba, e já que todos os 3 parecem ser indivíduos excepcionalmente poderosos com classes de alto nível, então tenho certeza de que eles seriam mais do que capazes de atravessar o 11º andar do Labirinto de Bode em um piscar de olhos. Por outro lado, porém, acho que, no fim das contas, seria um grande desperdício para grupos tão poderosos quanto os de Gozer, Duque Cassie explorar um andar tão baixo quanto o 11º andar do Labirinto de Bode, quando poderiam estar explorando andares muito mais altos.
Algo assim definitivamente valeria mais a pena investir tempo e recursos em vez de desperdiçá-los todos aqui. Além disso, é mais racional atravessar os andares de um único labirinto, um por um, em vez de desviar continuamente a atenção para os outros. Nesse sentido, acho que se pode dizer que ainda não contribuí diretamente para a exploração dos labirintos do Ducado de Hartz, já que, em vez de ir para os andares superiores, os mais recentemente descobertos, estou aproveitando meu tempo com meu próprio grupo nos andares inferiores. No entanto, não creio que isso venha a ser a fonte de qualquer problema, já que foi o próprio Duque quem disse que seria perfeitamente aceitável que eu simplesmente entrasse naqueles labirintos no território do Ducado de Hartz. Ele não especificou de forma alguma que eu também deveria ir para os andares superiores para contribuir de forma significativa com a exploração dos labirintos. Isso, e também há a questão de eu derrotar Heinz, o bandido, e seus comparsas. Em um cenário grandioso, isso poderia não ter sido nada demais, mas se meu ato fez com que os Cavaleiros da Ordem dos Cavaleiros do Ducado de Hartz reduzissem o número de patrulhas que precisavam fazer nos labirintos, então acho que se pode argumentar que os ajudei pelo menos nisso, o que é definitivamente melhor do que não ajudar em nada. Antes de irmos para casa, quero dar uma passada rápida na loja de móveis. Loja de móveis? Por que você quer fazer isso, mestre? Porque a cama que estamos usando atualmente está começando a ficar pequena demais para todos nós, então não podemos continuar usando-a, precisamos comprar uma maior. Esse foi um pensamento que de repente surgiu na minha mente quando entramos na sala de entrada no primeiro andar do labirinto de Bode, que era reconhecidamente bem pequena, mesmo para os padrões das outras salas de entrada do labirinto que eu já tinha visto. Sempre que expresso o desejo de adicionar mais uma membro ao meu harém, sinto um medo constante, e o medo de que algumas das membros atuais do meu harém comecem a se opor à ideia. É exatamente por isso que quero fazer algo que permita remediar a inquietação no meu coração, mesmo que seja por pouco tempo. Não quero fazer isso porque pretendo aumentar o número de minhas escravas mais uma vez. Acho que ainda é muito cedo depois da compra da Míria para tentar outra. Só quero fazer isso como uma espécie de, vamos chamar de preparação. Uma preparação para quando eu realmente tiver que expandir meu harém novamente. Então, como você pode ver, mesmo que a expansão do harém não seja meu objetivo final aqui, ainda é uma das razões por trás disso, o que está me fazendo sentir um pouquinho culpado por isso. Entendo. Certamente seria ótimo fazer isso, já que, como você mencionou, a cama está começando a ficar um pouco apertada. Obrigada por se importar conosco e sempre pensar nas nossas necessidades, mestre. Arg, isso me faz sentir ainda mais culpado, já que não quero a cama nova por nenhum motivo nobre como esse. A única coisa que me motiva a comprar uma cama maior são, na verdade, meus próprios desejos egoístas e minha necessidade de saciá-los. De qualquer forma, por enquanto, eu nos teletransportei para a Guilda dos Aventureiros de Curatar, e de lá, fomos todos para a loja de móveis para dar uma olhada nas camas que eles têm disponíveis lá. Bem, eu sei que disse que vamos precisar de uma cama maior, mas não acho necessariamente que precisamos comprar uma extra grande agora. Em vez disso, acho que seria uma boa ideia comprar uma que seja um pouco maior do que a que estamos usando atualmente. E então, depois de comprarmos a segunda, podemos colocar as duas camas uma ao lado da outra para criar uma maior. O que vocês, garotas, acham? Enquanto examinava as camas com cuidado, fiz uma proposta às garotas, já que, como acabei de dizer, a cama que temos atualmente no nosso quarto já é bem grande, então não acho que haja necessidade de exagerarmos na compra da próxima. O modelo atual tem capacidade para até 4 pessoas ao mesmo tempo, então, quando adicionarmos a segunda, ela deverá acomodar 5 ou mais pessoas com bastante facilidade. Dito isso, não sei se o que tenho em mente será facilmente realizável, já que nunca tentei colocar 2 camas lado a lado antes. Na pior das hipóteses, acho que podemos estar lidando com um enorme vão entre as duas, o que tornaria bastante desconfortável se alguma das garotas rolasse para dentro dele no meio da noite ou até mesmo caísse no chão. Mas como sou eu quem geralmente durmo no centro da cama com as garotas abraçadas em meus braços, isso também representaria o perigo de algo assim acontecer comigo, e eu definitivamente não quero isso. Mas, pensando bem,
acho que tudo depende de como vamos organizar isso no final. Não deve haver problemas, contanto que eu organize de forma que o vão não fique diretamente abaixo da minha bunda, mas vamos cruzar essa ponte quando chegarmos lá, e não é cedo demais. Se vamos organizá-las do jeito que o mestre quer, acho que a cama pode acabar ficando grande demais para nós, na verdade. Para nós 4 agora. Ah, com certeza vai ser grande demais. Mas assim que mais membros do grupo se juntarem a nós, uma cama tão grande será uma necessidade, então acho que não há nada de errado em nos precipitarmos um pouco. Minha aparência era calma e serena enquanto eu dizia isso, mas, para falar a verdade, na minha cabeça eu estava todo tenso e suando em bicas. Para o meu próprio bem e para realizar o meu sonho de harém, preciso continuar dizendo a elas que vou aumentar o número de membros repetidamente, só para o caso de alguma delas se esquecer disso. Se alguma das garotas se esquecesse e se opusesse à minha contratação de mais escravas como resultado, então, nossa, isso seria muito constrangedor e até um pouco mais. É assim mesmo? Além disso, seria um verdadeiro desperdício simplesmente jogar fora a cama que temos atualmente só porque estamos comprando uma nova. Minha ansiedade começou a disparar, então, às pressas, dei a elas uma desculpa completamente inventada para não recusarem meu pedido. Era disso que eu tinha medo o tempo todo. Que as coisas não corressem tão bem quanto eu esperava por causa de um único comentário de uma das garotas. Entendo. Vamos continuar com o que você disse, mestre. Além disso, seria bom se comprássemos uma prateleira também? Uma prateleira? Sim, não vejo problema em comprar uma. Com isso, teremos 2 itens em vez de apenas um, o que significa que as condições para o processamento da minha habilidade de desconto de 30% serão atendidas. E como o dono da loja de móveis tem a classe de comerciante, significa que o desconto deverá ser válido sem problemas. À medida que o número de membros do meu grupo aumentar, o mesmo acontecerá com suas bagagens, e eventualmente, com seus pertences pessoais. Então, comprar uma prateleira servirá como preparação para termos um lugar onde minhas escravas possam guardar tudo. Poderíamos comprá-la na próxima vez que fossemos às compras de móveis, mas aí eu não conseguiria meu desconto, o que vai contra minha política pessoal de sempre tentar conseguir o desconto sempre que possível. O ideal seria termos colocado as mãos na prateleira e depois nos preocupar em comprar uma cama maior, mas agora já fizemos isso, então não precisamos mais nos preocupar com coisas que não podemos mudar. Agora é tarde demais, então já fizemos. Os homens jogam limpo, sempre sendo abertos e honestos sobre tudo. E sempre que surgem problemas ou contratempos, eles sempre vão abrir caminho para enfrentá-los de frente, assim como fazem com suas mulheres. Eles as acariciam e as enfiam pela frente. Só covardes fazem isso por trás. Mas não há nada para invejar aqui, não. Isso é algo que você precisa fazer sozinho, do seu jeito. No final, a questão de escolher a prateleira certa para comprarmos foi completamente relegada às garotas. De qualquer forma, elas seriam as únicas a usar aquela prateleira, então deixar o processo de escolha para elas parecia a coisa mais lógica a fazer. Cercadas por Shelly à esquerda e Miri à direita, o grupo de Roxane começou a examinar as prateleiras, tentando decidir qual levar. Quanto a mim, fiquei mais do que satisfeito em apenas observá-las de lado, sem expressar minha opinião. Se eu fizesse isso, minhas palavras provavelmente influenciariam a escolha final, tornando a compra minha em vez da delas. Como sempre acontecia quando Roxane estava envolvida em alguma compra, tomar a decisão final levou um tempo considerável, mas, uma vez que finalmente se decidiram, compramos a cama e a prateleira e voltamos para casa. Eu esperava que talvez Roxane parasse de demorar tanto para fazer cada compra, mas parece que ainda não há como evitar. Garotas, quero que fiquem aqui até a mobília chegar. E já que terminamos a exploração dos labirintos por hoje, vocês podem se concentrar inteiramente em preparar o jantar. Enquanto isso, vou para Veio. Para Veio? Como em? Para a loja de escravos de Veio. Isso mesmo, mas desta vez não vou fazer isso porque quero adicionar mais um membro ao nosso grupo. Em vez disso, quero ir lá hoje para reunir as informações que nos ajudarão a nos preparar para a próxima compra. Além disso,
Quero agradecer ao Alan San por me dar uma carta de apresentação para a loja de escravos na Cidade Imperial. Sem ela, a compra de Míria teria sido impossível. Entendo. Isso certamente parece algo apropriado a se fazer. Roxane me deu seu consentimento. Quanto ao número de membros do grupo, é como eu sempre disse. Quanto mais, melhor, especialmente agora que estamos avançando pelos labirintos em um ritmo razoavelmente rápido. Quanto mais alto avançarmos, mais fortes os inimigos ficarão, então a expansão do nosso grupo e o aumento da nossa força de combate efetiva são mais importantes agora do que nunca. Felizmente, Roxane e Shelry sabem muito bem disso. No entanto, pensando bem, não faz tanto tempo assim que Shelry chegou até nós vinda da loja de escravos de Veio, e certamente não posso esperar encontrar beldades como Roxane ou Shelry literalmente toda vez que vou àquela loja de escravos. É exatamente por isso que eu disse que, desta vez, só vou lá com o propósito de coletar informações. O número máximo de pessoas que podem participar de um único grupo é 6. Como esse é um limite que não pode ser ultrapassado de forma alguma, não posso simplesmente sair por aí comprando mais escravas à torto e à direito sem realmente considerar tais compras como verdadeiras. Sim, quem quer que eu escolha como próxima membro do grupo, tenho que ter certeza de que essa será uma escolha que farei com muito cuidado. Bem, acho que eu poderia visitar o mercador de escravos na Cidade Imperial mais uma vez, mas se eu fizesse isso, tenho quase certeza de que as únicas escravas que ele teria à venda seriam as desmotivadas, e mesmo que fossem lindas, as belas escravas que não estariam dispostas a arriscar suas vidas conosco nos labirintos não me serviriam de nada. Mas se eu for até Alan San, sempre há a possibilidade de ele me apresentar as outras lojas de escravos nas cidades além das de Veio e da Cidade Imperial. Além disso, há outras coisas que eu gostaria de perguntar a ele. Como, por exemplo, os leilões de escravos que o mercador de escravos da Cidade Imperial me mencionou quando fomos lá comprar Míria. Como alternativa, eu poderia sempre tentar perguntar a Shelry sobre isso, mas algo me diz que perguntar a ela sobre algo assim não me faria ganhar nenhum ponto positivo com ela, então é isso que eu quero perguntar a Alan San sobre isso. Bem, então. Estou indo. Tudo bem. Tome cuidado, mestre. Tome cuidado e viaje com segurança, mestre. Tome cuidado, desço. Depois de me despedir das garotas com palavras encorajadoras, saí de casa e segui em direção ao meu destino. Veio e sua loja de escravos. Abri o teleporte portal na parede, avancei para a guilda dos aventureiros de Veio e segui em direção à loja de escravos de Alan San. Enquanto caminhava por lá, notei que nem a paisagem nem os moradores mudaram desde a última vez que estive aqui. Um dono está? Perguntei ao servo que veio me cumprimentar quando bati na porta da frente da loja de escravos. Sim, ele vai te ver em breve. Por favor, espere aqui. Como de costume, ele me disse para entrar e esperar a chegada de Alan San na sala de espera de costume, com a qual eu já estava bem familiarizado. Ah, se não é um dos meus queridos clientes. Espero que a vida continue te tratando bem. Em pouco tempo, Alan San finalmente apareceu. Ele parecia exatamente o mesmo da última vez que o vi. Não havia literalmente nenhuma mudança nele. Quando ele me fez um sinal com a mão, eu o segui até a sala dos fundos. Outro dia, fui visitar a loja de escravos na Cidade Imperial, para a qual você me presenteou com uma carta de recomendação. Queria expressar minha gratidão por ter feito isso por mim, pois graças a isso consegui obter uma nova escrava valiosa para mim. Ah, sim, acho que ouvi dele que ele conseguiu fazer uma transação bem-sucedida com você e que no final ambas as partes do acordo saíram completamente satisfeitas. Ah, então o mercador de escravos da Cidade Imperial ficou satisfeito com o resultado do nosso acordo, mesmo tendo sido forçado a me dar tantos descontos graças às minhas habilidades bônus? Se for mesmo assim, acho que os habitantes deste mundo não têm como saber que usei uma habilidade que os fez me fazer uma oferta mais vantajosa, graças à qual perderam parte do dinheiro que normalmente receberiam, ao que parece. Bom, se é assim, então é melhor para mim. No entanto, parece que os mercadores de escravos deste mundo são tão próximos uns dos outros que estão discutindo as transações que fizeram entre si.
Fico feliz por ter vindo agradecer a Alan San por aquela carta de apresentação, porque se eu não tivesse feito isso, provavelmente nunca teria descoberto. Então, você também veio aqui hoje para comprar outra escrava para você? Não, estou bem por enquanto. No entanto, pretendo adicionar outra membro ao meu grupo em breve. É mesmo? Bem, acho que isso significa que a exploração dos labirintos deve estar indo excepcionalmente bem para você. Fico feliz em ouvir isso. Está indo muito bem, de fato, mas isso se deve principalmente à contribuição de Roxane e Shelry. Quando comprei Roxane aqui, foi por necessidade e pelo meu desejo de não ficar sozinho em um mundo novo, estranho e desconhecido, mas como eu não tinha dinheiro suficiente para fazer a compra imediatamente, não tive escolha a não ser fazer tudo o que pudesse para juntar dinheiro suficiente em poucos dias para que Alan San fosse gentil o suficiente para me dar. Mas olhe para mim agora. No começo, eu mal conseguia juntar dinheiro suficiente para comprar uma escrava, e aqui estou eu, já me preparando para a compra de uma quarta, então não deveria ser nenhuma surpresa que, do ponto de vista deste mercador de escravos, eu esteja me saindo muito bem. Mas enquanto eu pretendo continuar a exploração dos labirintos, comprar novas escravas para mim será uma necessidade. Sim, isso está muito bem dito. Eu sei, né? E é por isso que decidi que o meu objetivo não era a quantidade de escravas, mas sim a qualidade delas. Portanto, em vez de aumentar o número de membros do meu grupo às pressas, sem realmente analisar suas habilidades, eu deveria procurar escravas poderosas, com foco em combate, que realmente me ajudem nas minhas explorações. Essa é realmente uma maneira correta de pensar sobre isso. Na verdade, como o tamanho de um único grupo é limitado a no máximo 6 pessoas, não há outra maneira a não ser limitar o número de escravas que desejo adicionar ao meu grupo. Isso, e também a questão do meu vigor, mas esse problema específico pode ser resolvido se eu continuar a usar a classe maníaco-sexual para nossas atividades noturnas. Enquanto eu tiver essa classe como uma de minhas classes, nunca mais terei que me preocupar em não poder jogar mais uma rodada com as garotas. Como você mesmo disse, se quiser desafiar os andares mais altos dos labirintos, precisará de membros fortes do seu grupo. E se quiser obter esses membros fortes do seu grupo, sua melhor aposta seria tentar a sorte em leilões de escravos. Leilões de escravos, hein? Felizmente, a conversa mudou naturalmente para o tópico dos leilões de escravos, sem que eu tivesse que levá-la nessa direção. Os leilões de escravos geralmente acontecem 4 vezes por ano, geralmente durante o feriado de cada estação, e acontecem na Guilda dos Mercadores de Curatar. Nos dias em que os leilões de escravos acontecem, todos os outros leilões normais são cancelados, e todo o prédio da guilda fica reservado apenas para leilões de escravos durante o dia inteiro. Durante esses leilões, muitos tipos diferentes de escravos são exibidos, incluindo os escravos com foco em combate, que são adequados para serem aventureiros ou exploradores, já que esses parecem ser os que mais lhe interessam. E você tem certeza de que eu serei capaz de encontrar algumas realmente fortes entre todas elas? Sim, com certeza. Quanto às taxas associadas aos leilões, a taxa de entrada para uma pessoa é de 1000 nars, e o preço é tão alto porque é uma espécie de precaução destinada a filtrar todas as pessoas que só compareceriam aos leilões de escravos por pura curiosidade, sem realmente ter o objetivo de comprar escravos para si, bem como aquelas que tentariam manipular os preços para virar o jogo dos leilões em seu próprio benefício. No entanto, se o lance que você fez for bem sucedido e vencedor, a taxa de entrada que você pagou pode ser destinada ao lance em si. Bem, tenho que admitir que uma taxa de 1000 nars seria de fato bem alta se você quisesse ser apenas um espectador. Por outro lado, acho que 1000 nars não é realmente tanto para quem está disposto a pagar centenas de milhares de nars para obter os escravos que deseja. Além disso, se meu lance for bem sucedido, a taxa de entrada que tive que pagar será basicamente reembolsada. E se todos os participantes do leilão atual derem um lance na esperança de ter sua entrada reembolsada, o valor do preço final aumentará significativamente, então eu consideraria isso muito bom. Engenhoso, até. Então é assim que funcionam os lances nos leilões de escravos? Mas isso não aumentaria o preço a tal ponto que ninguém mais teria condições de comprar os escravos? Certamente pode acontecer isso, mas dessa forma,
pelo menos, podemos ter certeza de que os preços não podem ser manipulados por ninguém, então acredito que esse é um risco que vale a pena correr. O comerciante de escravos sorriu após dizer isso. Você também está exibindo seus escravos nesses leilões, Alan San? Perguntei a ele, mas acho que já sei a resposta para essa pergunta. Claro que sim. Afinal, os leilões de escravos são o palco onde nós, os mercadores de escravos, podemos brilhar mais, então seria tolice da minha parte não aproveitar essa oportunidade e deixá-la passar. Infelizmente, porém, parece que, devido a certas circunstâncias, terei que me conformar com ganhos menores do que o normal, visto que tive que abrir mão da peça central de minhas mercadorias, que deveria ser minha principal atração. A maneira como ele acabou de formular essa frase. Ele deve estar falando da Roxane. Não sei quais são as circunstâncias de que ele está falando e, para ser completamente honesto, não me importo muito com elas, pelo menos não agora. Se chegar o momento em que eu sentir necessidade de saber sobre elas, pedirei a Roxane que me conte mais detalhes. Se Roxane tivesse sido vendida em um leilão de escravos, tenho quase certeza de que ela não teria sido vendida por míseros 420 mil nars, porque um leilão é um lugar onde meu desconto de 30% não seria efetivo. Sim, é isso mesmo. Essa é uma desvantagem óbvia de usar leilões de escravos que eu realmente não havia considerado antes. A desvantagem de não poder utilizar uma das minhas habilidades bônus mais úteis. Mas se for assim, devo limitar minha busca por escravas fortes e voltadas para o combate apenas às lojas de escravos e esquecer completamente a ideia de comprá-las em leilões? Normalmente, essa seria a coisa mais razoável a se fazer, mas se bem me lembro, o próximo feriado deste mundo deve ser daqui a apenas um mês ou mais, o que significa que os donos das lojas de escravos podem estar se preparando para os leilões, portanto, eles manteriam seus melhores escravos para os leilões, evitando que fossem comprados pela clientela comum. Sim, do ponto de vista comercial, essa é a coisa perfeitamente lógica a se fazer. Afinal, por que você venderia seus escravos a preços baixos para pessoas comuns, quando existe a possibilidade de vendê-los por muito mais dinheiro se você esperar um pouco mais? Sinto que se eu fosse às lojas de escravos agora, os únicos produtos que eu encontraria lá seriam as sobras que ninguém realmente queria comprar, e comprar tais escravas é algo totalmente inaceitável para mim. Isso significa que minha única opção para obter boas escravas voltadas para o combate agora é esperar e tentar a sorte em um leilão, mesmo que isso acabe me custando mais dinheiro do que eu realmente gostaria? Bem, acho que essa pode ser minha única opção disponível aqui. Então, parece que finalmente chegou a hora de eu me formar na fase de querer obter tudo o que quero, sendo o mais econômico possível com meu dinheiro. Esse tempo acabou. De agora em diante, se eu quiser obter as coisas que quero, terei que desembolsar o dinheiro. Dito isso, mesmo que acabe me custando muito mais dinheiro do que o normal, o apelo indiscutível dos leilões é que deve haver, pelo menos teoricamente, muito mais escravos para escolher em comparação às lojas de escravos normais. Acho que posso tentar encontrar uma boa membro para o meu grupo no leilão. Claro que pode. Agora que você decidiu participar, estarei ansioso para encontrá-lo no local do leilão quando o dia do leilão finalmente chegar. Com a conversa sobre os leilões de escravos suficientemente encerrada, não havia mais nada para discutir com Alan San, então decidi voltar para casa. Parece que haverá um leilão de escravos no próximo feriado, então iremos comparecer para procurar a mais nova membro do nosso grupo, já que é importante continuar expandindo nossas fileiras e aumentar nosso potencial de luta. Depois que voltei para casa, conversei com as garotas sobre meus planos para o futuro próximo, pois concluí que seria melhor informá-las sobre minhas intenções com antecedência para que elas pudessem tirar suas próprias conclusões em vez de forçá-las 1 ou 2 dias antes do leilão em si. Isso, e mais uma vez, eu preciso continuar insistindo na ideia de aumentar o número de minhas escravas para que elas não tentem dizer não do nada. Entendido, mestre. Já que você decidiu ir ao leilão, então definitivamente seremos capazes de encontrar algumas boas candidatas para serem membros potenciais do nosso grupo. Miria quer ser irmã mais velha agora, disso. Como eu pensava, Shaori parece saber bastante sobre leilões de escravos, mas quanto ao pedido de Miria?
Isso não é algo que eu possa prometer a ela, já que não tenho como saber se a escrava que potencialmente escolherei como próximo integrante do meu grupo será mais nova que ela ou não. Bem, ela pode não ser uma irmã mais velha, mas pelo menos será a mais velha da nova escrava em escravidão, então isso deve ser o suficiente para ela, ou pelo menos espero que sim. Míria, você não pode pedir ao mestre para fazer de você uma irmã mais velha, porque ele não pode fazer nada sobre a idade da nova membro do grupo. Ok, desço. Depois disso, todos nós nos deitamos na cama nova que tinha acabado de chegar para ver como seria. Mestre, prometa que vai nos cuidar muito até que as novas membros do nosso grupo cheguem, ok? Roxane, minha querida, como você pôde dizer uma coisa dessas? O que te fez pensar que eu deixaria de amar você e as outras quando as novas membros do nosso grupo chegassem? Pode ter certeza de que, mesmo depois que tivermos mais membros, meu amor por você não mudará nem um pouco. No dia seguinte, continuamos a exploração do 14º andar do labirinto de Aruba. Com o ritmo em que nossa exploração estava progredindo, acho que já estamos na metade do caminho. Quando as batalhas são curtas, a caçada transcorre sem problemas e sem muitos problemas, mas quando ocasionalmente nos deparamos com batalhas mais longas, sinto os níveis de tensão e estresse de todo o meu grupo aumentando ligeiramente. Todos entendemos que a chave para uma exploração rápida e segura é terminar rapidamente as batalhas em que nos envolvemos, e embora os monstros aqui no 14º andar não sejam tão fáceis de derrotar a ponto de fazer as batalhas terminarem num piscar de olhos, eles também não são fortes o suficiente para desencadear nossa real sensação de perigo que nos deixaria a todos animados. Embora não seja uma ameaça direta para nós, tal estado de coisas pode definitivamente se tornar uma preocupação. Como as batalhas aqui neste andar são mais longas do que as dos andares inferiores, sempre há a possibilidade de acabarmos expostos a ataques consecutivos dos inimigos, e se perdermos o foco por causa disso, podemos acabar nos colocando em situações realmente precárias. No entanto, mesmo estando ciente disso, continuo perdendo o foco. E então, de repente... Míria. Sim, desço. Quando ouvi Roxane gritando para Míria, meus sentidos e meus pensamentos voltaram à consciência em um instante. Aquele grito de agora soou como se Roxane estivesse realmente brava com Míria. Parece que ela estava indo sozinha demais de novo, assim como aconteceu da última vez. Embora Míria tenda a ficar na formação designada na maior parte do tempo, ocasionalmente ela tenta seguir em frente sozinha ou enfrentar o inimigo sozinha, mesmo que sempre lhe digamos que ela precisa ficar perto de nós se quiser evitar ser envenenada ou ser acometida por alguma outra doença de status. Bem, eu consigo ter empatia por ela até certo ponto, porque eu também tenho tendência a perder o foco cada vez mais. Minhas impressões gerais sobre o 14º andar do labirinto de Aruba? Este andar é chato e lento, e nada que acontece aqui me dá aquela centelha de entusiasmo positivo que normalmente me levaria a continuar, apesar de todos os perigos que continuam à espreita em cada esquina. Por fim, restava apenas um oponente do grupo contra o qual estávamos lutando, e Roxane era sua oponente, então não havia necessidade de se preocupar com ela, porque durante toda a luta ela ainda não havia recebido um único ataque dele. Sem surpreender ninguém, seu desempenho no campo de batalha é tão espetacular como sempre, independentemente do andar em que estejamos. E como ela continua se destacando nesse campo de combate, acho que não tenho escolha a não ser dar o meu melhor também, apoiando ela, Shaori Míria da retaguarda com minha magia. No final das contas, porém, não decidimos ir tão longe a ponto de invadir o 14º andar do labirinto de Aruba e, em vez disso, escolhemos ir ao labirinto de Bode para verificar o quanto sua exploração havia progredido desde a última vez que estivemos aqui. Até que ponto a exploração progrediu? Um 12º andar foi alcançado recentemente. Passamos pelo labirinto de Bode por volta do meio-dia e perguntamos ao explorador na entrada para nos dar uma atualização de status. E que tipo de monstros podemos esperar encontrar no 12º andar? Mabrion. Mabrion, desço? Não tenho ideia do porquê ela fez isso, mas por alguma razão inexplicável, Míria foi e repetiu as palavras que o explorador acabou de dizer e olhou para mim com olhos incrivelmente sérios. No entanto, aqueles mesmos olhos dela que pareciam tão sérios há apenas um segundo, agora começaram a brilhar de excitação,
e ela parecia querer desesperadamente nos dizer algo. O que será que pode ser? Algo importante, talvez. Mabrion é um monstro do tipo peixe. O item que ele dropa ao ser eliminado é o peixe branco. Shelly me explicou o motivo da Mira estar tão animada. Então, mais uma vez, para ela, é tudo sobre peixe, não é? Mira continua me encarando com aqueles olhos gigantes, mas agora, em vez de brilhar, acho que seria mais apropriado dizer que seus olhos estão queimando de apetite. Bem, nesse caso. Posso pedir que você nos leve para o 12º andar? Agora que Mira ficou tão agitada, não há nada que eu possa fazer a não ser saciar seu apetite pelo peixe, então suspirei pesadamente e tirei o emblema do Ducado de Hearts da minha mochila, mostrei ao explorador e o adicionei ao meu grupo para que ele pudesse nos teletransportar para nosso novo destino. Tudo bem então. Sigam-me, por favor. Seguindo o explorador, entramos no labirinto de Bode. Chegamos a uma pequena sala com uma porta comum. É a mesma sala que você pode encontrar em qualquer andar de qualquer labirinto. Assim que chegamos lá, o explorador deixou nosso grupo e voltou imediatamente para a entrada. Ok, agora que estamos sozinhos, o que mais você pode me dizer sobre Mabres, Shelly? Mabrion é um monstro especializado em ataques de magia de água de longo alcance. Por isso, também é resistente à magia de água. Magia de terra é sua fraqueza. Magia de terra, hein? Tudo bem então. Roxane, posso pedir que você encontre um pequeno grupo de monstros para nós, ou de preferência um único, já que será a primeira vez que lutaremos contra esse monstro? Como desejar, mestre. Depois que Shelly nos explicou o que são os Mabres e seus pontos fortes e fracos, pedi para Roxane nos guiar até um pequeno grupo para que pudéssemos ter uma ideia de como lutar contra esse monstro exatamente. Mabrion é um monstro do tipo peixe que se parece com um peixe com duas pernas longas saindo da parte inferior do corpo. Na verdade, olhando apenas para a cabeça, parece mais um peixe do que um monstro do tipo peixe. Não, quanto mais olho para ele, menos certeza tenho se é apenas uma cabeça ou o corpo inteiro. Para completar, há duas pernas longas e finas se esticando. É realmente assustador e repugnante, como se eu estivesse olhando para algum tipo de abominação que nem deveria existir. Se as circunstâncias fossem diferentes e não fosse um inimigo que teríamos que derrotar para prosseguir, eu simplesmente daria meia volta e sairia dali o mais rápido possível, só para não ter que olhar para aquela coisa bizarra de novo. Quem decidiu que essa coisa é um monstro do tipo peixe deve ter algo muito errado com a cabeça. Tanto faz. Se dizem que é um monstro tipo peixe, então deve ser um monstro tipo peixe, e é com isso que vamos lidar, mesmo que pareça um marciano mal projetado, para ser sincero. Como esse monstro supostamente é fraco contra a magia de terra, tentei atirar uma bola de areia nele. Como ele foi atingido pelo elemento ao qual supostamente é fraco, o dano que recebeu foi muito maior. Depois de 4 disparos de bola de areia em rápida sucessão, ele finalmente caiu no chão e desapareceu em uma nuvem de fumaça verde. Mabrion pode parecer extremamente desagradável, mas, no momento de sua eliminação, não é diferente de nenhum outro monstro dos labirintos, já que morre exatamente da mesma maneira. E justamente por isso, não há motivo para eu me sentir mal por eliminá-lo. Ele é um monstro e, portanto, precisa ser eliminado, assim como os outros. De qualquer forma, agora que Mabrion estava morto e não voltaria, a única coisa que restava dele era seu item de drop. Peixe branco, como Shelly disse. Faz sentido, sabe? Mabrion é um monstro do tipo peixe, então ele dropa um peixe branco quando é eliminado, e peixe branco é de onde vem a carne de peixe branco. Sim, desço. Quando Miriam viu o item de drop com os próprios olhos, ela imediatamente começou a pular de alegria. Não sei se esse único peixe branco dropado é algo para se animar, mas ela mais uma vez me olhou diretamente nos olhos quando parou de pular. O que ela quer me dizer? Não sei. Só que eu sei muito bem, então já tenho a resposta pronta para ela. Sim, Miriam. Acho que esse vai ser o nosso jantar de hoje. Sim, desço.
Mira inclina a cabeça respeitosamente para mim, enquanto seu corpo inteiro praticamente irradiava alegria. Eu disse que faríamos isso como jantar hoje à noite porque já tínhamos peixe, porque pensei que seria desnecessariamente cruel torturar Miriam fazendo-a esperar mais um dia inteiro para poder comer seu amado peixe, mas agora que a olho, acho que ela poderia ter esperado mais um dia para comer o peixe e ainda estaria bem. Tudo bem, vamos caçar por aqui por enquanto. Roxane, mostre-nos o caminho, por favor. Entendido. Por um tempo, caçamos os mabres e outros monstros nas proximidades da entrada do 12º andar. Afinal, como a exploração do 12º andar de Bode acabou de começar, será melhor ficar o mais perto possível da entrada, sem nos aprofundarmos muito no próprio andar. Enquanto a maior parte deste andar permanecer um território inexplorado, teremos que nos conter se não quisermos tropeçar acidentalmente em uma sala de armadilhas com um grande número de monstros dentro. Se acabássemos presos em uma sala de armadilhas como aquela em que fiquei preso antes, mas com monstros muito mais fortes dentro, então não tenho certeza se conseguiria garantir a segurança do meu grupo. Não, desta vez deve ser melhor, porque agora posso usar poderosos feitiços bônus que serão capazes de vaporizar meus inimigos da face da terra em um instante. Para testar a eficácia dos meus feitiços bônus contra os monstros do 12º andar, usei colisão de meteoros. Assim que fiz isso, os meteoritos em brasa caiu do céu e atingiu o grupo de monstros contra os quais estávamos lutando, não deixando nenhum deles vivo. Então, como sempre, uma vitória de uma tacada só para mim, hein? Quando a poeira finalmente baixou, vi que esta colisão de meteoros foi realmente suficiente para eliminar o grupo de mabres, o que significa que, além da magia de terra, os mabres parecem ser fracos contra a magia de fogo também, o que é bom, já que eu honestamente acreditava que precisaria de pelo menos 2 usos de colisão de meteoros para derrubá-los, já que este é o 12º andar e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, isso não é tão bom quanto parece. Por que isso aconteceria? Porque me deixa bastante confuso, pois não tenho ideia de como discernir quais monstros podem ser mortos com um único golpe e quais exigirão mais de um ataque com a minha magia. Consigo derrotar o arbusto rubro com um ataque mágico, mas contra porcos glutão, uma magia não é suficiente. Inicialmente, pensei que talvez fosse porque os arbustos rubro também eram fracos contra a magia de fogo, mas, para ser sincero, não tenho mais tanta certeza disso. Bem, não é como se fosse um problema urgente que precisasse ser resolvido agora mesmo, então, contanto que eu consiga derrotar grupos de mabres com um único colisão de meteoros, ficarei mais do que feliz com isso. Incrível, desço. Aquela foi a primeira vez que Miriam me viu usando uma magia tão poderosa, então ela ficou obviamente impressionada com o que viu. Foi o que pensei a princípio, mas quando segui sua linha de visão, que estava suspeitamente apontada para baixo, em direção ao chão, entendi que não era a minha magia que a impressionava, mas a quantidade de peixes brancos que restaram no chão quando os mabres foram derrotados. Talvez seja melhor eu deixar isso para lá sem dizer nada. Vamos deixar esse assunto de lado e seguir em frente. Já que colisão de meteoros parece ser eficaz, acho que não há problema em prosseguirmos um pouco mais para dentro. Eu acho que sim. Sim, não acho que teremos nenhum problema específico do jeito que estamos agora, mestre. Tudo bem. Roxane, por enquanto, vamos nos concentrar em explorar este andar em vez de procurar monstros, então você pode parar de procurá-los por enquanto. Instruí Roxane a parar de procurar monstros e entrar no modo de exploração. Fiquei entediado enquanto estávamos no 14º andar do labirinto de Aruba, como se não houvesse nada lá para fazermos. Mas aqui no 12º andar do labirinto de Bode, talvez eu consiga soltar alguns fogos de artifício proverbiais se tiver a oportunidade. Colisão de meteoros é um ataque mágico em área, o que significa que, em vez de atacar apenas um inimigo, ele atinge todos os inimigos que estiverem dentro do seu alcance efetivo. Portanto, se eu o usasse em uma sala de armadilhas lotada de monstros, todos eles provavelmente seriam massacrados em questão de segundos. Isso será especialmente bom para mim, já que quero liberar todas as frustrações que acumulei enquanto caminhava pelo 14º andar do labirinto de Aruba enquanto morria de tédio.
Enquanto me aprofundava no 12º andar do labirinto de Bode, lutei contra os monstros que estávamos encontrando conjurando colisão de meteoros. Mesmo tendo dito a Roxane que iríamos nos concentrar na exploração em vez de lutar contra monstros, estávamos encontrando grandes grupos de monstros em salas grandes de qualquer maneira, mas colisão de meteoros estava acabando com eles incrivelmente rápido. Embora usar tempestade de areia também fosse uma opção válida para lutar contra os Mábrias, eu não fiz isso. Na verdade, agora não estou usando magia comum, matando tudo dentro do meu campo de visão com minha magia bônus. E quando meu MP está caindo perigosamente, eu simplesmente volto para Durandal para que eu possa recuperar todo o MP que perdi em questão de apenas algumas batalhas. Este é o labirinto, um lugar onde praticamente tudo pode acontecer se você não for cuidadoso o suficiente com suas próprias ações. Talvez eu nunca saiba se um dos inimigos que surgirão mais cedo ou mais tarde não será resistente ao meu colisão de meteoros, o que significa que não serei capaz de eliminá-lo com um ou dois colisão de meteoros. Em caso de emergência, devo ter MP suficiente acumulado para poder usar outros tipos de magia e feitiços. Como sempre acontece no mundo, acontece que, quando você começa a procurar ativamente por algo, não consegue encontrá-lo. Esse é o caso da entrada da sala com uma quantidade especialmente grande de monstros neste andar. Entramos no modo exploração com o propósito expresso de encontrá-la o mais rápido possível, mas por um bom tempo ela continuou a nos iludir. Mas, mesmo assim, nunca permitimos que isso nos desanimasse, por isso, continuamos nossa busca até que finalmente a encontramos. A porta para a próxima sala à nossa frente se abriu e, assim que colocamos os pés na pequena sala, notamos uma grande quantidade de monstros do tipo peixe bem no meio dela. É uma grande conquista. É uma grande conquista. Só de pensar em quanta experiência e itens dropados vamos ganhar desses caras já fico animado. Assim, é hora de pescar, querido, então vamos mergulhar direto nesse cardume de peixes para pegar todos. Infelizmente, não há gaivotas aqui para criar o clima ideal de pescaria à beira-mar, mas não há nada que possamos fazer a respeito, então não adianta reclamar. Além disso, se houvesse gaivotas aqui, acho que seus gritos nos distrairiam da batalha. Assim como planejei, tentarei eliminar todos os monstros com uma única magia, então, assim que chegamos perto o suficiente dos monstros, invoquei colisão de meteoros. Mas quando fiz isso, imediatamente senti como se algo estivesse terrivelmente errado. De repente, senti como se todo o meu MP tivesse subido e desaparecido sem deixar vestígios. Mas não foi só isso. Junto com o meu MP, também senti como se algo mais tivesse saído do meu corpo, deixando-me num estado em que parecia que todo o meu ser tinha sido engolido por uma escuridão profunda, pesada e pegajosa. Desculpa. Como pude ser tão estúpido? Como pude ser tão tolo a ponto de achar que conseguiria eliminar tantos inimigos com um único feitiço? Eu não fazia ideia de que era tão incompetente. Não fazia ideia de que minhas habilidades eram tão deficientes a ponto de não conseguir prever que tentar invocar colisão de meteoros agora mesmo resultaria em drenar todo o meu MP em vão? Fui estúpido o suficiente para esquecer um detalhe crucial sobre magia de área de efeito? A quantidade de MP que a magia vai consumir aumenta proporcionalmente ao número de monstros contra os quais ela está sendo usada. Ou será mesmo assim? Não sei. No momento, estou em um estado em que poderia muito bem ter acreditado que o que estava acontecendo comigo agora era apenas este mundo me prejudicando de propósito por causa de como as coisas têm corrido bem ultimamente. Talvez seja porque ultimamente tenho usado magias bônus com muito mais frequência do que as magias normais? Talvez essa seja a maneira do mundo me mostrar que magias bônus e habilidades bônus não são naturais neste mundo, e é por isso que o mundo não vai tolerar ninguém que as use para atingir seus próprios objetivos egoístas? Sim, este mundo deve estar contra mim justamente por isso. Tentei trapacear como Hayashi Shiro e, como punição por isso, agora me sinto para baixo e deprimido porque cometi um erro. Quem é Hayashi Shiro e o que ele tem a ver com tudo o que está acontecendo comigo atualmente? Você pergunta. Bem, na verdade é uma espécie de truque japonês, para ser mais exato. Um truque que diz que,
Quando uma pessoa não sabe como escrever o kanji para depressão, ela deve simplesmente escrever o kanji para Hayashi Shiro, porque eles supostamente são parecidos. Não que eu saiba se isso é verdade ou não, porque nunca precisei usar esse truque antes. Como esperado do mestre, você foi incrível como sempre. Todos aqueles monstros foram eliminados em um ataque. Incrível, Desu. Os monstros parecem estar todos mortos, mas, sinceramente, não consigo nem ouvir o que as garotas estão dizendo claramente, porque todo aquele estresse que consegui me livrar enquanto fazíamos uma viagem de energia pelos mabres agora voltou para me atingir como um caminhão. Que azar o meu! Tudo o que eu queria era aliviar o estresse e me livrar do tédio que estava sentindo, mas meus planos saíram pela culatra, e agora só me sinto deprimido pra caramba. Para consertar meu lamentável estado, abri minha caixa de itens, peguei um punhado de pílulas de fortalecimento e engoli todas de uma vez. Com elas, meu MP agora está suficientemente recuperado, permitindo que eu me recupere. Quem imaginaria que usar magia diária de efeito contra muitos oponentes seria uma desvantagem tão grande? Sinto que acabei de aprender uma lição valiosa, mas bastante dolorosa. Até agora, eu só lutava contra grupos de até 4 monstros, então simplesmente não percebi o aumento no consumo de MP quando havia mais de 4 inimigos, e honestamente sinto que nem posso ser responsabilizado por isso, já que tenho tentado evitar salas armadilhas a todo custo desde que tropecei naquela, quando ainda estava sozinho. Se houvesse apenas 1 ou 2 monstros a mais do que o normal, acho que também não faria muita diferença, mas nesta sala aqui, não havia apenas 1 ou 2 inimigos a mais. Esta sala estava literalmente lotada deles, mas, por outro lado, tantos inimigos significavam que a quantidade potencial de itens drop que eles teriam dropado também seria enorme, e quando olhei para o chão, vi que era mesmo. No entanto, não eram apenas os itens dropados por Mabres. Como os inimigos nativos do 11º andar do labirinto de Bod eram Nidou Woods, os itens dropados que agora estavam no chão e disponíveis para serem pegos incluíam também alguns galhos e folhas. E também havia um monte de peixe branco dos Mabres derrotados. E as surpresas não pararam por aí, porque quando eu queria começar a coletar tudo aquilo, Miria de repente veio até mim com algo a tiracolo. O que você tem aí, Miria? Um peixe inteiro, Desu. Um peixe inteiro? É um item raro dropado por Mabrion, mestre. Shelry me explicou isso enquanto eu olhava para o peixe que Miria carregava nas mãos com uma expressão confusa. Então é um item raro de Mabrion, hein? Quando Miria me passou o peixe inteiro, tive tempo de examiná-lo mais de perto e, examinando-o mais de perto, vi que era realmente um peixe inteiro, ou seja, aquele completo, com cabeça e cauda ainda intactos. Quando olhei e usei identificar, ele me disse exatamente a mesma coisa. Que era de fato um peixe inteiro. Mais uma vez, assim que recebi o peixe de Miria, ela começou a me olhar com aqueles olhos suplicantes e expectantes, que transcreviam muito claramente o que ela esperava de mim. Ok, entendi. Essa coisa também fará parte do nosso jantar hoje. Coma peixe gostoso, Desu. Mais uma vez, cedi ao pedido da Miria de comer o peixe que encontramos para o jantar. Quer dizer, o que mais eu poderia fazer? Se você fosse a pessoa que recebeu um pedido tão fofo e sincero, provavelmente teria cedido exatamente como eu acabei de fazer. Como o peixe inteiro é um item raro de Mabres, então definitivamente poderíamos vendê-lo na guilda por um preço bem alto, então tem certeza de que quer ficar com ele, mestre? Como disse a senhorita Roxane. Este é um item muito precioso que geralmente só é consumido em ocasiões especiais. Roxane e Shelry me deram algumas informações adicionais sobre o peixe inteiro, me incentivando a reconsiderar minha decisão de mantê-lo para nós. Então, parece que neste mundo, peixe inteiro é consumido em ocasiões especiais, semelhante ao que aconteceu com a carne de coelho quando a coletávamos para aquele balconista na cidade imperial. Também vejo que havia verdade no que diziam sobre ser bem raro, porque quando acabei de varrer todos aqueles monstros com colisão de meteoros, muitos peixes brancos foram deixados para trás como itens de drop, mas entre todos eles, havia apenas um peixe inteiro, então essa estatística deve falar por si. Nesse caso, será que eu deveria mesmo ficar com uma iguaria tão rara para nós?
Talvez seja melhor vendê-la, como Roxane e Shelly sugeriram. Ah, bem, é muita coisa para uma pessoa comer de qualquer maneira. O peixe inteiro, em sua totalidade, é maior do que minhas mãos juntas. Ele também tem cerca de 20, 30, 40 centímetros de comprimento, então mesmo um único pedaço ou fatia dele provavelmente seria mais do que suficiente para saciar completamente a fome de uma única pessoa. No entanto, quando digo uma única pessoa, na verdade quero dizer uma única pessoa, normal. Miriam, no entanto, está longe de ser classificada como uma pessoa normal e, como tal, tenho certeza de que ela seria mais do que capaz de comer mais de uma fatia de peixe inteiro sozinha. Se você quiser guardar para que todos possamos comer, então Shelly e eu ficaríamos bem com apenas fatias pequenas. Miriam também disse que ficaria bem com uma porção pequena se isso significasse que todos nós poderíamos aproveitar. Sim, e quando se trata da distribuição de tal peixe, geralmente há um acordo geral de que o chefe da família deve receber a primeira e maior fatia do peixe inteiro, e então o restante deve ser distribuído igualmente entre os outros moradores da casa. Ah, então é mesmo assim, né? Eu pensei que seria um peixe por pessoa de novo, mas parece que, no caso de algo tão grande quanto o peixe inteiro, na verdade é um peixe para a família inteira. Tudo bem então. Embora tivéssemos conseguido apenas um peixe inteiro, decidimos que seria o suficiente para explorar o 12º andar do labirinto de Bode. Ainda não posso dizer que consegui liberar todo o estresse e as frustrações acumuladas, mas mesmo assim decidimos voltar ao 14º andar do labirinto de Aruba. Posso não gostar daquele lugar pessoalmente, mas minha antipatia por ele não muda o fato de que precisamos continuar explorando se quisermos avançar para o 15º andar. Ficamos lá até a noite e depois voltamos para casa. Mestre, parece que chegou mais uma mensagem de Luke, o corretor. Ele parece ter feito um lance bem-sucedido pelo cristal de habilidade de morcego. Quando chegamos em casa, havia mais um bilhete deixado pelo mensageiro de Luke na porta, e depois de ler o conteúdo, Roxane me contou. Um cristal de habilidade de morcego, hein? Bem, veja só, parece que o processo de aprimoramento do nosso equipamento vai continuar fluindo sem problemas. Mas primeiro, o de sempre. Shelly, o que exatamente um cristal de habilidade de morcego faz? Se você fundir esse cristal de habilidade com uma peça de armadura, sua taxa de evasão aumentará. E se você fundi-lo com um cristal de habilidade de kobold, o efeito que você receberá será dobrado. Shelly me deu a explicação detalhada quase imediatamente depois que terminei de fazer minha pergunta, o que me faz pensar que ela teria feito isso mesmo se eu apenas olhasse para ela. Bem, o mesmo padrão se repete há algum tempo, então acho que ela deve ter se acostumado e se tornado boa em prever as coisas que eu ia perguntar, o que me deixa bastante orgulhoso dela e de sua capacidade de assumir o papel que lhe foi atribuído no grupo. Definitivamente deveríamos ir até a guilda dos mercadores para fazer uma visita a Luke e pegar o cristal de habilidade dele, mas acho que podemos fazer tudo isso amanhã. Por enquanto, minha preocupação imediata é preparar o jantar para nós. Como vamos fazer o peixe inteiro? Pedi para Miriam cozinhá-lo em fogo baixo com vinho e molho de peixe, sem adicionar molho por enquanto. O prato que faremos hoje será semelhante a um prato da culinária mediterrânea do meu velho mundo, aquapasa. Nossa! Isso é realmente delicioso! Já que vamos comê-lo hoje, decidi que agora é um bom momento para mostrar a elas como usar os hashis. Embora este peixe inteiro tivesse uma boa quantidade de gordura, sua textura ainda era incrivelmente firme, o que o tornava tão delicioso que literalmente derretia na minha boca depois de uma única mordida. Delicioso! Divino! Requintado! Como esperado de um item raro de comida dropada, seu sabor é superior a qualquer comida comum que poderíamos comprar na loja da cidade. E acho que não preciso apontar o óbvio aqui, mas também é muito melhor do que a carne de peixe branco. Aliás, acho que a carne de peixe branco nem se compara à carne de peixe inteiro. Agora que eu tinha minha primeira porção de comida, foi a vez de Roxane e Shelly experimentarem o peixe cozido que Miriam preparou. É uma delícia. Sim, este é mais saboroso do que qualquer peixe que você já fez.
As duas estão devorando o peixe inteiro cozido com uma expressão de absoluto deleite estampada no rosto. Seus sorrisos são um deleite. Fico feliz por ter decidido ficar com este peixe inteiro em vez de vendê-lo, porque se eu tivesse feito isso, poderia ter perdido uma visão tão reconfortante. Posso ter um pouco mais? Sim, desço. Durante toda a refeição, Miriam distribuiu o peixe para quem quisesse mais um pouco. Será que foi uma má ideia da minha parte preparar o peixe branco junto com o peixe inteiro para este jantar? Porque estamos todos tão absortos em comer o peixe inteiro que sinto que talvez nem cheguemos a comer o peixe branco. E então, por causa da nossa negligência, vai ser desperdiçado desnecessariamente. Além disso, as coisas seriam ainda melhores se a Miriam pudesse fazer alguma coisa com aquela cara de desgosto que ela tinha toda vez que tinha que distribuir o peixe para alguém que não fosse ela. Olha, Miriam, eu sei que você não está feliz por não poder devorar mais peixe, mas isso não é motivo para ficar tendo birras infantis como essas, porque isso estava me dando a impressão de que algo naquela situação estava realmente errado e que ela poderia tentar nos roubar o peixe se ficasse desesperado o suficiente. Na manhã seguinte, fui à guilda dos mercadores de Curatar para pegar o cristal de habilidade de morcego com Luke. Depois de pegá-lo, voltei para casa e o entreguei imediatamente para Shelly para que ela pudesse iniciar o processo de fusão. Roxane, tire os sapatos e passe-os para mim. O quê? Ah, ok. Como quiser, mestre. Quando ouviu meu pedido, Roxane tirou os sapatos de couro endurecido que estava usando e os colocou na mesa à nossa frente. Será uma boa ideia melhorar o equipamento de Roxane desta vez. Além de ela ter uma miçanga sacrificial, a necessidade de aprimorar seu equipamento é maior do que a de qualquer outra pessoa. Isso precisa ser feito para compensar suas fraquezas, que podem começar a aparecer quando eu decidir começar a mexer nas suas classes para aumentar seus níveis, de modo que os bônus de atributos para todo o grupo sejam muito maiores. Além disso, como Roxane já consegue se esquivar de praticamente qualquer ataque que venha em sua direção, acho que não há necessidade de aprimorarmos sua armadura em si. O caminho ideal que deveríamos seguir aqui é infundir a armadura existente de Roxane com um conjunto de habilidades que complementariam seu estilo de luta da melhor maneira possível. E qual seria uma maneira melhor de fazer isso do que infundir sua armadura com uma habilidade que aumentaria sua evasão, melhorando diretamente sua melhor qualidade como guerreira? O cristal de habilidade de morcego e o efeito que ele concede parecem ser as coisas ideais que foram praticamente feitas para ela. Shelly e Miriam geralmente não recebem tantos ataques, mesmo lutando na linha de frente com Roxane, então acho que, por enquanto, não há necessidade de aprimorar suas habilidades evasivas. Algum dia, com certeza, mas não agora. Quanto a mim, acho que tecnicamente eu poderia estar usando a peça de armadura com o cristal de habilidade de morcego adicionado para aumentar minha própria evasão, mas quanto mais penso nisso, mais acho que não preciso disso também, porque sempre que estou saindo para lutar na linha de frente, não preciso desviar de ataques inimigos, já que tenho Durandal com sua habilidade de absorção de HP, e isso mais do que compensa a minha falta de habilidade de esquivar. E então, seguindo o processo de eliminação, concluí que Roxane será a pessoa mais indicada para fazer uso total da habilidade do cristal de habilidade de morcego. Mesmo que eu não precise da habilidade de esquivar melhor dos ataques inimigos. Não. Quanto mais alto formos, mais fortes não só os chefes de andar, mas também os inimigos comuns se tornarão. E como dependemos principalmente das habilidades divinas de esquiva da Roxane durante as lutas contra os chefes de andar, tornar a esquiva da Roxane mais forte estará diretamente ligado à nossa segurança nos labirintos. E como os cristais de habilidade de Kobold só vão dobrar a eficácia do cristal de habilidade de morcego, não vejo necessidade de usá-lo agora, neste exato momento. Sou grato por isso também. Como os cristais de habilidade de Kobold são um dos mais úteis neste mundo, obtê-los definitivamente exigirá mais tempo e, principalmente, mais dinheiro. Então, antes de passarmos a usar os cristais de habilidade de morcego fortalecidos, pode ser uma boa ideia usar um cristal de habilidade de morcego comum para ver como Roxane se sairá com ele. Além disso, mesmo que Shelly alegasse que usar o cristal de habilidade de Kobold junto com o cristal de habilidade de morcego supostamente dobra a capacidade de evasão do usuário, não temos garantia de que isso realmente será dobrado.
Se quisermos investir mais dinheiro nele, primeiro teríamos que confirmar o valor exato do aumento na evasão. No entanto, se assumirmos que o valor da evasão de Roxane já é normalmente alto, usar o cristal de habilidade Kobold no cristal de habilidade Morcego deve resultar em um aumento ainda maior. Mesmo um aumento de apenas 10% deve produzir bons resultados, mas não vou mentir, seria ideal para nós se o aumento real fosse em torno de 30 a 50%. Assim, as capacidades de evasão de Roxane provavelmente passariam de apenas divinas para além de divinas, tornando-a ainda mais incrível do que já é. Tudo bem, então, você poderia fundir o cristal de habilidade de morcego com essas botas de couro endurecido, Shelry? Certamente, mestre. Shelry pega as botas de couro endurecido com um slot de habilidade vazio que saqueamos dos ataques dos bandidos antes, e então realiza o processo de fusão de itens da mesma forma casual de antes. No começo, ela sempre ficava ansiosa com cada fusão que realizava, mas agora parece estar completamente acostumada. Como esperado de Shelry. Ótimo trabalho, como sempre. Brilhante como sempre. Consegui. Mestre, senhorita Roxane. Incrível, desço. Todos elogiaram Shelry, demonstrando quão incrível ela era por completar mais uma fusão de itens. Quando usei identificar no item que ela obteve como resultado, ele apareceu como botas de couro endurecido salgueiro. Inicialmente, achei o nome bastante estranho e enigmático, mas depois me lembrei de como os salgueiros se comportam quando influenciados pelos ventos mais fortes, então talvez o nome deva fazer uma comparação direta com isso. Indicar que, quando o usuário for usar essas botas, ele estará se esquivando dos ataques dos inimigos como um salgueiro ao vento. Pretendo pedir para todo mundo experimentar essas botas para ver como elas vão ficar, mas Roxane vai tentar primeiro. Ok. Eu passei as botas de couro endurecido salgueiro para Roxane, e depois que ela as equipou, fomos para o 14º andar do labirinto de Aruba para que eu pudesse observar se havia alguma mudança perceptível na evasão de Roxane, mas pelo que pude perceber, não havia nenhuma mudança aparente presente nela, mas isso dificilmente deveria ser uma surpresa para mim, já que mesmo antes de Roxane usar as botas de couro endurecido salgueiro, os monstros mal conseguiam tocá-la, então não sei como qualquer mudança disso teria sido representada. Dessa forma, pelo menos no que diz respeito a Roxane, posso dizer com absoluta certeza que, no que diz respeito apenas a desviar dos ataques dos monstros, as coisas são as mesmas para ela como eram antes. Então, peguei as botas emprestadas dela para poder experimentá-las, mas também não consegui sentir nenhuma diferença perceptível nas minhas habilidades evasivas, ou pelo menos não há grandes mudanças como quando uso redefinição de personagem para redistribuir os pontos bônus para minhas outras estatísticas, ou quando mudo de classe ou quando estou subindo de nível. Eu até tentei lançar um ataque direto bastante imprudente contra um dos monstros enquanto empunhava Durandal, mas mesmo assim não notei nenhuma diferença significativa. No entanto, acho que quando equipei as botas de couro endurecido salgueiro, ficou um pouco mais fácil desviar dos ataques, mesmo que apenas um pouco. Se a diferença fosse considerável, acho que não teria odiado tanto, mas se eu olhar para o número total de ataques que recebi dos inimigos, provavelmente diminuiu, então não adianta continuar usando essas botas, então eu as entrego para Shelry ou Miria. Depois que elas as experimentarem, eu decido quem vai ficar com elas. Minha conclusão depois que ambas usaram as botas é que, ainda que ligeiramente, o número de ataques recebidos por ambas quando estavam usando as botas diminuiu definitivamente. Bem, elas dificilmente recebem ataques para começar, e o aumento na evasão de apenas um item não parece ser tão grande, então não é uma perda tão grande. Ainda assim, as botas de couro endurecido salgueiro podem ser um bom equipamento para Roxane. Em algum momento, pode ser uma boa ideia diminuir os ataques recebidos por Shelry e Miria, pois isso aumentará a eficiência da nossa caçada. A redução de acertos significa a redução do tempo de cura de feitiços e itens. Mas não é uma questão a ser considerada agora, apenas no futuro. Ok, depois de todos os testes que fizemos, decidi que este equipamento vai para Roxane. Vocês concordam, Shelry, Miria? Sim, acho que é a melhor ideia possível. Ok, desço. Confirmo minha escolha com Shelry e Miria.
Nenhuma delas se opôs, o que significa que posso entregá-la a Roxane sem nenhum remorso. Então, Roxane, é seu de agora em diante. Mas é melhor que o equipamento do mestre. O mestre deve ser quem o usa. Já experimentei e não achei muito eficaz. Será muito mais útil se Roxane usar. Ok, obrigada. Roxane curvou a cabeça para mim. Para torná-la mais forte, as botas de couro endurecido salgueiro foram passadas para Roxane. Agora, para verificar o quão poderosas serão suas habilidades evasivas, seria melhor encontrar um monstro poderoso que fosse perfeito para mostrar o quão intocável Roxane é. Depois disso, finalmente concluímos o 14º andar do Labirinto de Aruba. Talvez devido a todos os novos equipamentos que adquirimos, a velocidade da nossa exploração aumentou tremendamente. Quando se trata de labirintos, os de Aruba e Curatar são grandes, então é muito improvável que a entrada do andar e a entrada para a sala de espera do chefe do andar fiquem bem próximas uma da outra. Infelizmente, explorar um andar leva tempo. Embora haja casos em que se encontra a sala do chefe à esquerda, tendo iniciado a exploração pela esquerda, também há casos em que se encontra a sala do chefe à direita, tendo iniciado a exploração pela esquerda. Portanto, o tempo necessário para concluir um andar depende principalmente da sorte, e não há nada que se possa fazer a respeito. No caso do 14º andar do Labirinto de Aruba, o tempo necessário foi curto. O objetivo do nosso grupo não é apenas explorar. Como temos Roxane no grupo, também podemos caçar com eficiência. Por isso, continuamos nos movendo de um lugar para outro, o que aumenta o tempo necessário para concluir um andar. Mas não há como saber quando você pode se encontrar em um beco sem saída, então ganhar experiência enquanto isso é eficiente. Também existe a possibilidade de não conseguirmos derrotar monstros em um andar. Portanto, além da eficiência, você precisa continuar subindo de nível, ou os andares podem ficar muito difíceis de completar, atrapalhando nosso progresso. Mesmo sendo mais fortes para os padrões deste mundo, a dificuldade continua aumentando a cada andar. Dito isso, não existe margem de segurança. Mesmo que você esteja em um nível adequado, um passo em falso no labirinto pode ser sua ruína. Dizem também que você pode ser cercado por vários grupos de monstros e demorar muito para exterminar um grupo deles. Se você rir da incompetência dos outros, os outros logo rirão de você. É assim que funciona. Em um labirinto, a sobrevivência deve ser sempre sua principal prioridade. Afinal, um cavalo que consegue resgatar seu cavaleiro do campo de batalha em segurança sempre valerá mais do que um cavalo que não consegue fazer isso. Será que podemos ter um bom desempenho em andares mais altos com o nível atual da nossa força? Bem, isso é. Shelry acha difícil responder minha pergunta. Então esqueça. E os outros grupos? Se houver escravos de combate no outro grupo, eles vão para andares mais altos sempre que possível. É assim mesmo? Sim. Roxane responde no lugar de Shelry. Geralmente, eles tentam ir para andares mais altos o máximo possível. Quanto mais alto você for, mais experiência ganhará e mais rápido se tornará forte. Embora o perigo em andares mais altos seja consideravelmente maior do que nos andares mais baixos, isso não significa que a aniquilação total seja o único resultado de uma falha. Os líderes dos grupos normalmente têm acesso a magia de cura e medicamentos de recuperação, então o perigo para o líder do grupo não é tão grande assim. Shelry explica. Em outras palavras, escravos são sacrificados em situações de emergência? Embora o perigo seja grande nos andares mais altos, os escravos de combate estão sujeitos à maior parte desse perigo, enquanto o risco para o dono é mínimo. Agora eu sei por que Shelry estava hesitante. Se o dono não sabe disso, é melhor para os escravos. Escravos de combate têm dificuldades, afinal. Mas não haverá tal coisa em nosso grupo. Seria problemático para mim se Roxane, Shelry e Miriam não estivessem aqui comigo. Muito obrigada. Mesmo assim, é melhor ir para andares mais altos. Ok, muito obrigada. Membros do grupo são insubstituíveis. Obrigada, desço.
Míria foi a última a expressar sua gratidão porque estava esperando que Roxane traduzisse minhas palavras. O chefe do 14º andar de Aruba era Nefentes, que já havíamos derrotado no 12º andar do labirinto de Curatar. Nefentes não conseguiu atacar Roxane, cuja capacidade de esquiva havia aumentado ainda mais devido às botas de couro endurecido salgueiro, enquanto o resto de nós o atacou diretamente sob minhas ordens. Qual monstro aparece no 15º andar do labirinto de Aruba? Borboleta Cadela. Sua fraqueza é a magia de vento, certo? Depois de derrotar o chefe do 14º andar, faço as perguntas de sempre a Shelry. É isso. Como já lutamos contra as borboletas cadela no 16º andar do labirinto de Curatar, podemos pular a fase de julgamento, Roxane. Tente procurar grupos com mais borboletas cadelas do que sarracênias, senhorita Roxane. Shelry interrompe. Por quê? Você se esqueceu de que as borboletas cadelas são resistentes à magia de fogo? São mesmo? Não me lembro de ter ouvido algo assim antes, embora ela sempre fale sobre o atributo da magia contra o qual os monstros são fracos. Ou talvez eu não tenha prestado atenção a nenhuma informação além dessa. Se eu usar tempestade de fogo contra um grupo de sarracênias e borboletas cadela, posso derrotar sarracênias, mas as borboletas cadela ainda estarão de pé. Parece que preciso ser mais cuidadoso com a composição dos grupos de monstros. Sou um mago, então, por definição, deveria ser capaz de tirar o máximo proveito da minha cabeça. Entendo. Como esperado de Shelry. De agora em diante, pedirei sua opinião antes de dar instruções. Ok. Bem então. Roxane. Entendido. O primeiro grupo que Roxane nos mostra é composto por 2 borboletas cadela e uma única sarracênia. Primeiro, derroto as borboletas cadelas com 6 tempestades de brisa. Com mais 3 bolas de fogo, a sarracênia restante cai. Os monstros parecem estar ficando mais fortes novamente, mas isso está dentro das minhas expectativas. Shelry, se um inimigo tem resistência a um determinado tipo de magia, isso significa que a magia a qual ele é resistente funcionará nele? Não acho que seja exatamente assim que funciona. Mas também não sei exatamente o quão eficaz é. E também difere de monstro para monstro. Desculpe por não saber nada mais útil do que isso. Deveríamos testar então? Roxane, procure um grupo de monstros com mais sarracênias do que borboletas cadela. Entendido. Peço a Roxane que faça uma busca bem específica desta vez, e então encontramos um grupo de uma borboleta cadela e 2 sarracênias. As sarracênias caem em 6 feitiços de magia de fogo. A borboleta cadela cai em mais 4 feitiços de magia de vento. 4 feitiços, hein? Não tanto quanto eu pensava. Guie-nos para grupos com mais sarracênias, Roxane. Entendo. Entendido. Há no máximo 4 monstros em um grupo no 15º andar. Se houver mais sarracênias em um grupo, não poderá haver mais de uma borboleta cadela. Se houver 2 de cada, primeiro eliminamos as borboletas cadela, ou melhor, deixamos a Roxane fazer isso enquanto o resto de nós a apoia. Essa estratégia deve funcionar bem no 15º andar do labirinto de Aruba, porém, quanto mais alto o andar, mais difíceis as batalhas se tornam. Com o número de ataques necessários para derrotar os monstros aumentando em 1, a duração das batalhas também aumenta proporcionalmente. Poderia ficar mais rápido se eu conseguisse usar ignorar vida e morte corretamente, mas por enquanto ainda não descobri como funciona exatamente, portanto, não o usarei, pois isso só resultaria em desperdiçar meu MP. Obrigado, Shelry. Se eu não tivesse testado, provavelmente não teria entendido direito. Sem problemas, mestre. No entanto, essas borboletas cadela não sofreram danos graves com o uso de uma única magia de fogo. 6 magias de fogo causam dano às borboletas cadela equivalente ao de 2 magias de vento, e quanto mais avançamos, maior será o intervalo entre as batalhas devido à resistência dos inimigos a certos atributos.
Considerando isso, é uma diferença bem grande agora que penso nisso. Então, no futuro, devemos considerar cuidadosamente as resistências mágicas dos inimigos e levá-las em conta, além de listar e lembrar de todas as combinações possíveis de monstros. Tento usar colisão de meteoros em seguida. Consegui derrotar Sarracenias com um único golpe, mas a borboleta cadela ainda estava de pé. Como resultado, entendi uma coisa. Para confirmar isso, realizo outro experimento. Fomos para o 12º andar do labirinto de Aruba e usei colisão de meteoros nas abelhas da grama de lá. As abelhas da grama se transformaram em fumaça com apenas um uso de colisão de meteoros. Como subi de nível, consegui eliminar abelhas da grama com um único disparo. Foi por isso que consegui eliminar o Mabrion nível 12 com um único disparo também? Então não foi por causa da magia que usei. Para confirmar minha ideia, preciso tentar um andar onde eu possa eliminar sarracênias ou armadilhas de moscas, mas não borboletas cadelas ou abelhas da grama, de uma só vez. A propósito, uma vez fritei a carne de cabra que caiu na panela depois de mariná-la em molho de peixe, e ficou muito bom. Conversei com a Miriam sobre um dos pratos que preparei no passado. Mais especificamente, o Tatsuta Agi de carne de cabra. Sim, desso. Então eu estava pensando. Se eu fizer o mesmo com o peixe inteiro, deve ficar bem delicioso, você não acha? Acredita-se que o tempurá de sargo era tão delicioso que Tokugawa Ieyasu morreu por ter comido demais e adoecido. Se isso é verdade ou não, é outra questão, mas isso não importa agora. Este prato será parecido, mas com uma diferença fundamental. Será feito com peixe inteiro, então certamente ficará algo realmente delicioso. Coma peixe inteiro, desso. Era uma resposta esperada da Miriam. No entanto, preciso conter um pouco o entusiasmo dela aqui. Sim, com certeza vamos comê-lo, mas não podemos comê-lo esta noite. O peixe que estamos preparando esta noite terá que ser o jantar de amanhã, porque, para estar no auge de sua delícia, o peixe precisa ficar de molho no molho de peixe depois de aplicá-lo, mas prometo que valerá a pena a espera. Vamos comê-lo amanhã, e será nossa refeição para comemorar nossa passagem pelo 14º andar do labirinto de Aruba. Roxane, Shelry, vocês duas vão ficar bem com isso? Sim, mestre. Muito obrigada por levar nossas opiniões em consideração. Se o mestre disser que vai ser uma delícia, acho que valerá a pena esperar. Agora que consegui o consentimento dessas duas, era hora de irmos para o 12º andar do labirinto de bode para caçar alguns mabres, mas desta vez não farei isso com colisão de meteoros, pois já aprendi a lição. Desta vez, o feitiço que usarei para nossa caçada será tempestade de areia. Pode não ser tão eficaz quanto colisão de meteoros, mas com ele, pelo menos terei certeza de que não ficarei sem MP do nada. Sem a classe de monge equipada, derrotar um único Mabrion me custou 4 doses de tempestade de areia. Após o encontro mais recente que tivemos, todos os monstros foram derrotados e se dissiparam em fumaça verde, e quando a poeira finalmente baixou, descobrimos que um dos Mabres derrotados dropou mais um peixe inteiro. Esta rodada de caça já se provou bastante proveitosa. Agora que conseguimos mais um ingrediente raro, já sei qual será o nosso jantar de amanhã. Incrível, desso. Assim que Miriam viu, ela imediatamente pulou nele e o trouxe para mim o mais rápido que pôde. É bem raro um Mabrion dropar um peixe inteiro. Como esperado do mestre, só você poderia ter uma sorte tão incrível para obter um drop raro de um Mabrion tão rápido. Quando se trata disso, a razão por trás de um drop tão rápido de um peixe inteiro pode ser porque, antes de vir para este labirinto, eu já havia trocado minha classe de monge pela classe de cozinheiro, e cozinheiro tem uma habilidade passiva que aumenta a taxa de drop de itens raros. Mas mesmo assim, tenho que admitir que foi realmente muita sorte em obter o peixe inteiro literalmente depois da primeira batalha do atual labirinto. Mas não me importo, já que Miriam me respeita ainda mais agora por causa disso, e se eu puder fazer alguma coisa para aumentar o respeito dela por mim, pode ter certeza de que farei. Recebo o peixe inteiro de Miriam. Embora seja um peixe inteiro, parece não ter espinhas ou órgãos internos. Além disso, como a cabeça de um monstro, Mabrion neste caso, pode permanecer depois de morto.
Como isso é possível? Acredita-se que cada Mabrion tenha uma brema no corpo. Por isso, às vezes também é chamado de brema da brema. Shelry me conta quando vê minha expressão confusa. É por isso que parece igual ao monstro? Mas não deveriam ser algo completamente diferente? Bem, contanto que possamos cozinhá-lo e comê-lo, acho que não importa tanto. Afinal, às vezes é melhor não saber o que realmente são os alimentos que colocamos no prato ou de que são feitos. Continuamos nossa caçada por mais um tempo. Depois de mais de 10 encontros com outros Mabrion, conseguimos o segundo peixe inteiro. Peixe inteiro, desço. Míria traz o peixe inteiro para mim. Ela parece ter aprendido essa palavra em Brain corretamente, o que, sinceramente, não é nenhuma surpresa para mim, já que faz parte do vocabulário associado à sua comida favorita no mundo, peixe. Sinceramente, eu ficaria mais surpreso se ela não se lembrasse. De qualquer forma, pego o peixe inteiro da Míria e coloco na minha caixa de itens. Ouvi dizer que peixes inteiros não ficam bons para consumo por muito tempo, então geralmente é aconselhável comê-los o mais rápido possível após obtê-los para evitar que estraguem e seja preciso jogá-los fora. Míria estava dizendo basicamente a mesma coisa. Como esperado do mestre, você é muito entendido. Ah, mas também ouvi dizer que peixes inteiros, assim como todos os outros ingredientes usados na culinária, podem permanecer bons por muito mais tempo sem estragar se você conseguir a classe de cozinheiro. Embora Shelry parecesse um pouco preocupada, ela finalmente conseguiu chegar a uma resposta correta. Como esperado de alguém tão bem informada quanto ela. Depois de acenar para ela, decidi que seria melhor deixarmos o labirinto por enquanto. Temos 2 peixes inteiros como os melhores despojos de guerra da nossa exploração e, contanto que ela consiga comer um drop tão raro, Míria certamente ficará satisfeita, não importa como decidamos cozinhar esses meninos maus.